graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossos queridos irmãos que nos acompanham mais uma vez aqui no canal Só as Escritura. Conforme prometido, iremos abordar dentro da Escritura com o tema o Evangelho do Reino puro e limpo, como verdadeiramente ele deve ser. E convido desde já, sem muitas delongas, aos irmãos que abram sua escritura no livro de Mateus, capítulo 9, o versículo 35, e nós iremos examinar as escrituras e aprender de Jesus Cristo sobre este evangelho limpo e puro, como nós precisamos e como este mundo e todos os homens precisam. Diz assim a palavra de Deus: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Queridos irmãos, logo de cara conseguimos olhar por esta passagem que Jesus Cristo fez algumas considerações interessantes. Dentre elas, ele diz que a sinagoga era deles, desclassificando a possibilidade de alguém dizer que aquela casa em que eles estavam debaixo era de Deus. Faltava alguma coisa para que isso fosse realmente verdade e realidade. Então Jesus desconsiderou, disse que ia na sinagoga deles. E a outra coisa interessante é que ele ia pregando o evangelho do reino. Isso significa que o que eles tinham dentro das suas casas não era o evangelho do reino como eles pensavam que era. E mais uma coisa, querido, que não podemos deixar de notar, é que Jesus também desconsidera-os como pastor, porque os versos adiante já diz que Jesus teve grande compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E aí a pergunta que se faz é, mas porventura eles não estavam dentro das religiões deles, e lá não tinham sacerdotes, os sumos sacerdotes, os chefes sobre o povo, e que se titulavam pastor pelos homens? Sim, lá tinha tudo isso. Mas Jesus Cristo também os desconsiderou como verdadeiro pastor. Porque o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, como ele mesmo afirma no livro de João, capítulo 10. Porque o verdadeiro pastor, ele guia o seu povo na verdade. O verdadeiro pastor, ele não coloca as suas ovelhas diante dos lobos para ser devorado. O verdadeiro pastor, ele tem o zelo pela palavra de Deus, ele tem a visão espiritual de saber o que é perigoso para a sua ovelha, ele luta pelas suas ovelhas, ele pastoreia de verdade. Então, é extremamente decepcionante para pessoas como essa, de muitos anos no seu sistema religioso, aprendendo como que a salvação deve ser, acreditando estar salvo da sua maneira, pelo seu método, pela sua doutrina, sua forma de ensino, pela lei. E aí de repente descobre que eles estavam mais longe da verdade do que imaginavam. E descobre que aqueles cultos que realizava todos os sábados era aberto o livro da lei, como diz a palavra de Deus. Descobre que aqueles discursos, aquelas longas pregações e orações que eles se faziam, verdadeiramente ainda estava distante do reino de Deus, porque percebe-se que o evangelho do reino realmente veio por Jesus Cristo e não por nenhum outro homem. Porque de fato o evangelho, queridos irmãos, de Jesus Cristo, ele não é dessa terra, ele é do céu, porque Jesus Cristo desceu do céu, como está no livro de João, capítulo 6, o versículo 38, que Jesus diz que eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é o verbo de Deus encarnado, como está em João, capítulo 1, versículo 14, o 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, e o 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3, que esta palavra se encarnou, se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, este evangelho veio do céu. Então, o que nós temos assistido nos últimos tempos é se repetindo esta mesma história nesta geração.
Esta geração acredita que dentro dos seus templos, dos seus conceitos religiosos, está sendo pregado o evangelho do reino, porque lá fala do Senhor, lá fala de Deus, lá fala de Jesus, fala até mesmo do batismo no nome de Jesus, de um único Deus. E cada um acredita que pelo fato de pronunciar ou de falar o nome de Jesus Cristo nas suas sinagogas, nas suas igrejas, nas suas religiões, acreditam estar salvo desta maneira. Mas hoje nós teremos a oportunidade de examinar as Escrituras somente e ver que, de fato, o Evangelho do Reino é muito mais profundo do que esta geração imaginava. Por isso, queridos irmãos, mais uma vez eu quero pedir que você examine as Escrituras juntamente comigo. Queridos irmãos, quando você abre a Escritura no livro de Atos, capítulo 2, o versículo 5, diz que tinha homens religiosos de todas as nações debaixo da terra, naquele dia em que os discípulos estavam reunidos ali debaixo daquela casa, depois que cumpriu-se os dias de Pentecostes, que era a festa dos judeus, do qual muitas pessoas têm interpretação errada sobre o Pentecostes, como o próprio nome já diz, é 50 50 dias que comemoravam os judeus a festa. Então eles esperaram passar este momento. Na dúvida, você tem um link embaixo deste vídeo que fala sobre a questão do Pentecoste. Mas ali tinham homens religiosos de todas as nações debaixo da terra, e cada um se achava salvo da sua maneira. Então eram diversos tipos de religião. Essa ideologia de várias religiões, isso já é desde o princípio, desde o berço da humanidade. E cada um se achava salvo da sua maneira. Você assiste claramente que dentro da própria regra, dentro da própria lei, através de Moisés, existiam certos grupos distintos, como por exemplo os fariseus, os saduceus, que distinguiam um do outro em certas ocasiões com relação à doutrina. Uns acreditavam em anjos, outros já não acreditavam, e assim por diante. De toda forma, existia todo tipo de religião que existia debaixo dos céus. Estavam naquele dia em Atos 2. Mas, para a surpresa deles, uma certa mensagem, nunca até então ouvida, foi pronunciada pelo Espírito Santo na boca de Pedro. E olha que não foi Pedro em si, mas o Espírito Santo que estava nele, porque a Escritura diz que eles estavam cheios do Espírito Santo e Pedro levantou-se cheio do Espírito Santo. Então, quando Pedro começou a abrir a boca e pregar Jesus Cristo, né, aqueles a quem eles crucificaram, pregar o evangelho verdadeiro e comprovando dentro da Escritura mesmo que já havia sido dito, todos os indícios de profecias indicando Jesus sendo Cristo, então aqueles homens religiosos perceberam que estavam mais distantes da verdade do que eles imaginavam, a ponto de no verso 37, quando ouviram essa mensagem, ter compungido em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, ou seja, eles sentiram um peso em seus corações, uma vergonha, ao mesmo tempo de uma vergonha, um medo, um certo temor, por ter descobrido que durante anos da vida deles, a quantidade de aniversário que eles tinham era a quantidade de anos perdidos da vida dele, pronunciando a palavra de Deus, mas sem ter validade, como disse o próprio Jesus aos fariseus, aos saduceus, doutor da lei, que vós invalidais a palavra de Deus pelas vossas tradições, pregando doutrina que são preceitos de homens, o qual foram por eles instruídos. Então, falar apenas a palavra de Deus não é suficiente para dizer que é o evangelho do reino. Então, os homens tinham sua crença, e a resposta de Pedro para eles era: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vocês também. Ou seja, às vezes a pessoa acha: mas eu já sou crente, não precisa pregar para mim. Mas eu já sou pastor. Eu já sou guia do povo, não precisa pregar para mim. Mas naquele dia, irmãos, eram homens chefe, líderes, guia do seu povo, que de repente ouviu um evangelho que impactou eles de maneira que eles nunca tinham ouvido. E o mais importante, não tinha como eles questionar em si Pedro, porque ali era o questionamento entre ele e a Escritura. Era diferente, porque tudo que foi pronunciado estava exatamente confirmado e afirmado dentro da Escritura. Pedro fez várias comparações, desde os profetas, Davi e tudo, até chegar a Cristo. E eles sabiam que era verdade. Então, queridos irmãos, resultou que eles tiveram que passar pelo processo como qualquer outro de arrependimento.
Porque ser crente não significa ser salvo. A palavra crente vem de quem crê em Deus. Ou seja, quem crê em Deus é crente. E a Escritura diz no livro de Tiago, capítulo 2, 19, que os demônios também são crentes. Eles creem em Deus, porém não obedecem. Eles estremecem. O livro de Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem. Ora, os demônios são tão crentes quanto muita gente hoje, tendo em vista que eles sabem muito bem da existência de um único Deus. Lá diz: crês tu que Deus é um só? Mas como o ser humano é muito fraco em seu raciocínio, em sua mente, e muito fácil de cair na idolatria, isso graças a Adão, que cometeu o pecado e pôs o pecado no mundo através da desobediência de Deus, nós percebemos nitidamente que os demônios sabem que Deus é um só, mas coloca na mente humana que são três, colocando três tronos no céu. Isso é apenas um breve exemplo de muitas outras coisas que ele tem feito, porque a missão dele, na verdade, é se opor a tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se senta no trono, né, dentro do templo, que é para ser o homem, né, como Deus, parecendo ser Deus, como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 4. Então, o que hoje nós temos assistido é a pessoa dizendo: eu sou crente, mas a gente sabe que este evangelho que Jesus Cristo trouxe estava acima da crença de todos os homens, estava acima da religião. Antes que existisse religião, esse evangelho já tinha estabelecido, porque este evangelho é antes de todas as coisas, porque é Jesus Cristo que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus existe antes de todas as coisas, antes até mesmo dos céus ser criado. Você vê no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, a primeira coisa que Deus introduz no mundo é a luz, dizendo: disse Deus, haja luz. Mas os céus foram criados pela palavra de Deus. Esses primeiros céus que aparecem são onde habitam os anjos e todos os seres celestiais. Deus sempre existiu e o céu veio depois. Então, quando ele criou os céus pela sua palavra, e a Escritura diz em João capítulo 1, versículo 1 em diante, que no princípio era a palavra, ou seja, o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E agora diz que essa palavra resolveu se fazer carne e habitar entre nós, como está no verso 14 do livro de João. Então agora nós vemos Cristo, por isso ele diz que eu desci do céu, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus que desceu do céu. Jesus diz que as minhas palavras são espírito e vida, no livro de João capítulo 6, já a partir do versículo 62. Então, o que nós vemos é a palavra de Deus se encarnando em Maria, porque foi pela palavra, e Maria achou-se grávida do Espírito Santo, como está em Mateus, o capítulo 1, o versículo 21, em toda a Escritura, no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 35, 34, 35. Então nós vemos o Espírito Santo se encarnando em Maria, e isso é inegável. A Escritura diz que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. 1 João, o capítulo 4, versículo 1 ao 3. Então, queridos irmãos, essa palavra, que é a mesma que Deus disse: haja céus e todo o seu exército, haja terra, haja luz e houve luz, esta palavra é Jesus Cristo em nossos corações. Então, ele é a luz do mundo, como ele diz no livro de João, que ele é a luz do mundo. Então, a primeira luz, a primeira coisa que Deus criou, que Deus estabeleceu nessa terra foi a luz. Disse Deus, haja luz. Todas as coisas passou a ser sustentada por essa luz. Não existe nada nessa vida que não precise de luz para sobreviver. Até os peixes das profundezas é necessário procurar a luz. E se você plantar uma árvore debaixo de uma outra, você percebe que a pequena que está debaixo sempre vai procurar o sentido da luz, de maneira que ela fica torta, porque o que ela quer é luz de verdade, porque a sombra da outra atrapalha. Então todos os seres, todas as coisas nessa terra necessitam da luz para que tenha vida. E Jesus falou: eu sou a luz dos homens. Todo homem que vem ao mundo tem que passar por ela, se quiser ter vida, como está no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo é a luz do mundo. E ele veio e introduziu um evangelho nessa terra, do qual nenhuma religião cabe nela. E ela não cabe em nenhuma religião, porque Jesus Cristo, o nosso Deus verdadeiro,
ele não é um produto em que você pode pegar ele e colocar dentro de uma caixa e dizer, é meu e isso aqui só eu que tenho para oferecer, caso contrário, ninguém tem. Então Jesus Cristo ele está acima da religião, nem se pensava nessa palavra religião, e nem nenhum tipo de religião nessa terra, e nem nenhum tipo de evangelho nessa terra antes de Jesus. O evangelho vem salvando o povo desde o princípio da humanidade. Você vê que quando o homem pecou, e agora pela desobediência, e de repente se achou nu, como está em Gênesis capítulo 3, a Escritura diz que o nosso grande Deus teve que sacrificar uma ovelha, e através desse sacrifício pegou a pele e vestiu o homem, porque a Escritura diz que o homem estava com folha de figueira, mas Deus fez veste para ele de pele de animais. Eu pergunto, qual foi verdadeiramente a primeira morte que teve na terra, o derramamento de sangue? As pessoas dizem que foi Abel. Abel foi o primeiro homicídio, ou seja, foi o primeiro a morrer levado por uma força de ódio do outro, do seu irmão. Um ódio empenhado sobre ele, isso é homicídio. Agora, o Cordeiro de Deus, como diz no livro de Apocalipse, já ali no capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos agora um cordeiro teve que ser sacrificado e dar sua pele para vestir o homem, para dar vergonha para ele, porque ele tinha perdido quando pecou. Então, estas coisas e muito mais, o Evangelho vem salvando desde o princípio. E aí entra Noé novamente na história, nós vemos novamente a tentativa do Evangelho para manter alguma relação com Deus entre o homem, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, mas de alguma forma, quando Enos começa a anunciar, a pronunciar e a invocar o nome do Senhor, Deus se agrada e procura homens que verdadeiramente têm um compromisso, e achou Noé no meio de tudo aquilo, e através da arca salvou sua família. E novamente a nação e a geração se perde depois de Noé, e Deus acha Abraão e chama Abraão, e nele faz uma aliança e uma promessa que ia nascer um descendente dele. Veja que não é os descendentes. Essa história você também acompanha no livro de Gálatas, capítulo 3. E nesse descendente seria bendita todas as nações da terra, não exclusivamente uma nação como Israel. Então o Evangelho vem salvando pessoas desde então, mas ainda consistia em promessas. Ainda faltava algo em que este Evangelho de fato ia atingir completamente o homem e salvar dos seus pecados. E estava aguardado com Deus até o dia em que Cristo veio. E quando Cristo é introduzido no mundo, o Evangelho vem de fato salvando pelo perdão dos pecados, porque João Batista batizava para arrependimento e não para perdão dos pecados, mas sempre dizendo que viria um, que este iria batizar com fogo. Este era maior do que ele, do qual não tinha nem o direito de desatar a correia das suas sandálias. E Jesus disse que do nascido de mulher não tinha ninguém igual João. Então imagine quão grande era este, do qual João disse que não tinha direito nem de desatar a correr suas sandálias. Mas, desde então, Cristo introduz isso. E onde começou nesta terra o evangelho do reino? Em Jerusalém. Porque a Escritura diz que quando Jesus começou a andar, já desde o princípio, quando relata a história no livro de Marcos, capítulo 1, o versículo 15, a Escritura diz que Jesus ia pregando de cidades e aldeias, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, como que antes não tinham. Então agora entra na sinagoga deles pregando o evangelho do reino, porque o deles não era do reino. E entra na sinagoga deles porque não era de Deus. Então, queridos irmãos, este é o evangelho limpo e puro. Não adianta dizer que o evangelho do reino começou nos Estados Unidos, começou no Brasil, começou na Europa, na Grécia, começou na Roma, porque isso é mentira. Porque na verdade o evangelho, ele é dos céus, a palavra de Deus permanece nos céus, e tudo que existe nessa terra, as suas interpretações e filosofias do homem, não passa de ideologias humanas e fica nessa terra e é como a erva, que seca-se a erva. Só a palavra de Deus permanece para sempre, como está no livro de 1 Pedro, o capítulo 1, a partir do versículo 23. E como que verdadeiramente participamos desse evangelho? Agora nós olhamos para o livro de João, capítulo 3, e também no livro de Tiago, o capítulo 1, versículo 17 e 18, e no livro de 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 23,
nós vemos agora a palavra de Deus falando de uma nova geração, de uma nova forma de ser gerado, de um novo nascimento. Ora, quando Jesus chega no mundo e fala de um novo nascimento, ele desconsidera o primeiro. Qual é o primeiro nascimento nosso? O da carne, o desejo da carne, o desejo e a vontade de um homem para com a mulher, e ali nascem os filhos de Adão, porque não posso dizer que uma pessoa gerado da carne, do desejo da carne, pode ser filho de Deus ainda. Você pode acompanhar livremente isso aí, abertamente, no livro de João, capítulo 1, o versículo 12 e 13. Lá diz o quê? Que todos quanto recebeu o seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Mas aí ele continua explicando, como assim? Como que isso pode acontecer? Eu creio no nome, mas como é que eu posso crer no nome de Jesus? Isso é que me torna filho de Deus. E aí diz, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, existe uma exceção. Então, esse primeiro nascimento de nossos pais, onde tem o desejo do homem, o desejo humano, por mais que esteja dentro do casamento, para Deus ainda é considerado um pecado. E esse primeiro nascimento, Deus não se agrada dele, porque se agradasse, não chegaria introduzindo um novo nascimento, agora do Espírito. Porque o primeiro homem da terra, que é Adão, como está no livro de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45, o primeiro homem da terra, ele é terreno. Veja que Adão foi feito das coisas já criado. Por que Adão? Porque ele foi feito, claro, diretamente de Deus. Deus pegou. Adão não teve mãe, não teve pai, começou de Deus. Foi de fato feito pelas mãos de Deus. Agora, foi feito das coisas já criadas. Deus já tinha criado os céus, a terra, já tinha criado as coisas sobre a terra, os peixes, o mar, o sol, a lua, todas as coisas já tinham sido criado. E dentro dessas coisas já criadas, Deus pegou e fez o homem. Ou por acaso esse nosso corpo não tem composições que são de tudo que você pode ver na natureza? Então, percebe-se que este primeiro homem foi feito das coisas já criadas, de segunda. E este homem foi fraco. Mas agora existe um segundo Adão, um último Adão, que é Cristo. Ou seja, porque foi feito também diretamente de Deus. Não teve uma relação conjugal entre Maria e José para que ele nascesse. Por que Deus não escolheu que ele nascesse de uma prática sexual, tendo em vista que mesmo dentro do casamento pode ser considerado que não tenha pecado? Porque é assim que o mundo tem empregado. Mas o que nós vemos é que Deus poderia muito bem ter dito, olha, José e Maria se casem e aí tem um filho, nesse filho eu vou pôr o meu espírito e aí ele vai ser chamado Jesus, vai libertar o povo, salvar o povo dos seus pecados. Por quê? Por que ele não fez isso? Porque ele desconsidera o nascimento carnal, o desejo empenhado de um homem para com a mulher, ele desconsidera como de fato gerado do Espírito. Então chega para um pastor chamado Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, no livro de João capítulo 3. Ele foi ter de noite porque de dia ele estava blasfemando junto com os membros dele, e com vergonha dos membros dele ver ele consultando Jesus, ele foi ter de noite escondido. E Jesus disse que ele tinha que nascer de novo, da água e do Espírito, porque se ele não nascesse de novo, ele não poderia nem ver e nem muito menos entrar no reino de Deus. E ele não entendeu. E Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus Cristo foi gerado do Espírito, Maria achou-se grávida do Espírito Santo. E agora ele sendo o primeiro, o primogênito de todas as coisas, o primeiro gerado do Espírito, por isso a palavra primogênito, ou seja, primeiro gerado, agora nós vemos atrás, já olhando para ele, para que nascemos de novo da água, que é o batismo no nome de Jesus, e do Espírito. E esses assuntos nós iremos abordar mais à frente com certeza. Nós teremos, com certeza, esse assunto é muito extenso, e nós teremos um segundo bloco. Então fique atento que esse pode ser o primeiro, mas pode haver o segundo vídeo para dar continuidade a isso que nós estamos pregando. Quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando.